Opa, e aí, tudo bom? Eu sou o Arcanon e hoje eu vou falar sobre o nível 44 das Backrooms. O nível 44 é conhecido também como Coring Retail Outlet, ou em português, loja de varejo corroído, ou também, alternadamente, esse nível tem dificuldade de sobrevivência classe 3, inseguro, protegido, presença baixa de entidades. Descrição: o nível 44 se parece com uma loja de varejo vazia com algumas luzes não funcionais. Acredita-se que as luzes não são fluorescentes porque não produzem um zumbido como no nível 0. No entanto, já foi relatado essas luzes frequentemente emitindo zumbidos elétricos sutis. O nível possui algumas janelas que estão geralmente perto de locais bem escuros. Essas janelas são consideradas seguras e não possuem efeitos. Todas as janelas existentes no nível 44 mostram imagens de movimento das frontrooms, mas não tem certeza se estão sincronizadas com precisão com a realidade. Todas as tentativas de se comunicar através das janelas não tiveram sucesso. Este nível é classificado como um espaço não euclidiano, ou seja, sua exploração e seu retorno é inviável. Os efeitos de não linearidade do nível 44 pioram cada vez mais ao se distanciar do ponto inicial, deixando extremamente difícil de explorar de forma coerente. No entanto, é muito teorizado que a entrada para as frontrooms pode ser encontrada depois da borda do nível 44, tendo muita relação com as janelas do nível, sendo frequentemente destacado como compreensível e verdadeiro, mas não é apoiado, pois grande parte dos viajantes que acredita-se que foram muito longe nunca voltaram, sendo na maioria dos casos a desistência e fracasso em voltar. Mesmo o nível sendo vazio, um líquido específico de origem desconhecida foi encontrado nas muitas salas do nível 44. O líquido é semelhante com a substância do carvão, porém com viscosidade e nível de acidez não natural. O ácido tem a capacidade de correr papelão e madeira de forma bem rápida, além de ter a capacidade de se desenvolver com o tempo, com isso sendo apresentado como um potencial perigoso para os viajantes à medida que se toma mais presente no nível. Entidades. É incomum a presença de entidades no nível, mas murmúrios e chios podem ser ouvidos à distância, geralmente vindo acima do teto. Normalmente as entidades no nível 44 surgem em meio à escuridão. Quase todo tipo de entidade, incluindo Wranglets, sendo encontrados na seção mais escura do nível, mas em menor número. Recentemente foram feitos alguns relatos de uma silhueta imóvel e instável presente no outro lado de uma das janelas no nível, que, quando vista, emitiu uma sensação de superposição entre linearidade e aflição, e normalmente aparecendo em situações de ansiedade. Não se sabe qual é o verdadeiro propósito da figura, pelo contrário, acredita-se que simboliza o medo e a preocupação vivenciados nas frontiers, como consequência de seu comportamento errático. Encontros relatados com a entidade mostram que a figura tem a capacidade de se comunicar com viajantes, mas com certas limitações, sendo apenas apresentadas emoções e mensagens implícitas por pequenas e vagas frases repetidas. Todas as citações foram recuperadas por várias testemunhas e levaram a diversas teorias sobre o que pode ter acontecido no nível 44. O contexto dessas frases tem sido vago, mas acredita-se que possa ser uma mensagem sobre o perigo para toda a realidade e as frontrooms. Muitas teorias criadas afirmam que o nível 44 está profundamente relacionado às frontrooms. No entanto, as respostas ainda não foram autorizadas a serem publicadas. Colônias.
MEG, posto avançado desacidificadores. Criado para tentar reduzir a corrosão removendo amostras do líquido, tentará reduzir as entidades para exploração mais seguras, composto por 20 membros. Possível colapso do nível 44. Entrevistas foram feitas para estabelecer o risco de um possível colapso do nível 44. Aqui vai uma entrevista onde o entrevistador e o cientista entrevistado discutem sobre os riscos do colapso acontecer dentro de um determinado período de tempo. Beleza, já tenho tudo pronto. Tudo bem, você queria falar comigo sobre os riscos do colapso acontecer? Isso mesmo. Bom, tem muito mais pra falar do que você imagina. Tem muita informação que ainda não foi revelada na mídia sobre esse líquido, inclusive. Você sabe por que eles não revelaram nenhuma dessas informações adicionais? Na verdade não, mas não vejo por que esconderiam. Sério? Então seria possível que você revelasse isso pra gente? Claro, isso deveria ser informação pública, afinal. Vou falar das partes mais importantes que eles perderam. Eu lembro da primeira vez que eu peguei uma amostra do líquido, parecido com carvão pulverizado misturado com água. Infelizmente o MEG não tinha tantas ferramentas que eu pudesse usar, então eu tive que testar macroscopicamente. Depois de alguns dias de testes, o resultado final foi algo surpreendente. O que descobrimos foi que ele tinha um nível de acidez muito alto, bem mais alto do que o normal. Por motivos não naturais, ele tinha a capacidade de corroer a madeira muito mais rápido, mesmo que demore mais tempo para deteriorar outros objetos tangíveis. No entanto, depois que deixamos ele corroer outros materiais por longos períodos de tempo, ele começou a corroer cada vez mais rápido. Era quase como se fosse senciente de uma certa forma. Saber evoluir em situações como essa. E para não dizer que também cresce à medida que consome. Isso parece ser uma novidade ruim. Tipo, especialmente pensando no nível, já que ele pode ser consumido em questão de meses sem nada pará-lo. Bom, pelo menos temos os desacidificadores para ajudar. Eu sempre esqueço como é que fala esse nome. Mas o que mais me deixou perplexo foi que o fluido parecia soltar um vapor preto. Esse vapor parecia ter uma correlação com a memória perdida e a fabricação. Alguns voluntários que respiraram esse vapor apresentaram efeitos colaterais após um período de tempo, muito parecido com o caso de medo induzido. Então, qual é a sua conclusão? Podemos não ter muito tempo até o colapso do nível 44. Na verdade, eu tô prevendo que isso aconteça em questão de semanas. Os desacidificadores estão atualmente na luta para persistir. Entradas. Passar por uma porta de metal no nível 0 te levará até aqui. Saídas. Voltar para onde você começou ou passar por uma porta semelhante te levará ao nível 11 ou nível 9. E esse foi o nível 44 das Backrooms. Se você tiver alguma dúvida sobre o nível, sobre as Backrooms em si, comente que eu te respondo no próximo vídeo. Enfim, a tal ideia que eu tive lá, meio que um tempo atrás, sobre dar notas nos níveis, eu vou dar uma abandonada e vou só falar o que eu achei do nível. Eu acho melhor do que dar uma nota que parece que eu sou, tipo, o cara que sabe de tudo e que eu dou as notas assim porque eu sou o melhor e tal, e eu acho isso bem errado. Até porque várias vezes eu não sei muito bem o que dizer. Então eu vou dizer só as coisas que eu acho interessante do nível aqui. Então, tipo, esse nível é um nível que eu gosto bastante, resumidamente. Eu gosto muito da ideia dele ser conectado, né, entre aspas, com as frontrooms, sobre você ter aquelas janelas e por causa desse ácido misterioso, daí ele tá correndo o nível e provavelmente vai ter um colapso. Tem duas coisas que pode acontecer, tipo, como se a saída das Backrooms talvez meio que acabe por causa disso, sabe? E aí não teria como mais sair, tipo, a única saída seria lá e por isso que ela é perigosa e tal. Ou até mesmo um nível onde junta realmente a realidade com as Backrooms, e se ele for destruído, a nossa realidade normal e as Backrooms vão ser destruídas também. Então, que é algo bem interessante pensar que, tipo, mano, o universo inteiro, né, nosso, com o das Backrooms pode acabar, ou pelo menos a nossa única saída de lá pode acabar. Então, tipo, é uma ideia bem interessante, na verdade. Tem aquela silhueta que fica falando aquelas frases, né, estranhas que simbolizam isso também, dizendo que a minha casa vai acabar e a sua realidade vai acabar. Então eu acho bem interessante esse nível por causa disso. Então eu decidi trazer ele bem aqui pra vocês. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se, aperte o sininho pra receber novos vídeos. Deixa o like pra ajudar o canal a crescer e valeu! E também desculpa pela demora do vídeo. É isso.